na Rede Vida de todo o Brasil poderão participar do programa fazendo perguntas ou tirando dúvidas pelo telefone 0, número da operadora 17 224 5556. Biocibernética bucal é o assunto da Tribuna Independente com o Dr. Rogério Pavan e que começa agora. Participam da tribuna de hoje doutora Ellen de Cássia Maradeide Agostino, coordenadora de saúde bucal de São José do Rio Preto, São Paulo. Doutor Ricardo Sandaletti, cirurgião dentista. Doutora Alessandra Rejana Espinha, cirurgiã dentista e coordenadora de saúde bucal de Mirassolândia, São Paulo. Eu convido agora para as suas considerações iniciais, doutor Rogério Pavan dos Santos. É muito bom poder estar aqui, né, nesse programa maravilhoso. Tenho assistido sempre que posso. As entrevistas são realmente fantásticas, a qualidade do programa é excelente. É um grande prazer poder estar participando desse público maravilhoso. Doutor Rogério já está à sua disposição. Você pode enviar a sua pergunta através do telefax 0, código da operadora 17 224 5556. Quem faz a primeira pergunta é a doutora Ellen. Boa noite, doutor Rogério. Muito boa noite. Nós sabemos que a biocibernética bucal é uma ação de relação programada. Muitas pessoas, talvez, nem tenham conhecimento desse conceito. Então, nós gostaríamos que o senhor nos explicasse o que vem a ser essa ação de relação programada. Na verdade, Ellen, me permite chamar de Ellen, ou doutora Ellen, nós já estivemos aqui batendo um bate-papo gostoso e eu permito chamá-la de Ellen na intimidade. E essa ação de relação programada é, na verdade, o conceito que foi dado pelos dois criadores da técnica, né, no início do trabalho, dizendo que toda ação que fosse de início, qualquer ato, qualquer processo que fosse criado desde a infância, poderia trazer uma consequência. Então, essa ação de relação programada quer dizer, tudo que nós sofremos pode trazer consequências para o indivíduo, em especial, que faz parte da nossa pesquisa, para a nossa boca, que vai comprometer diretamente a nossa saúde. Biocibernética bucal é o tema em destaque hoje na Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Recebemos hoje o Dr. Rogério Pavan dos Santos, odontólogo. Você pode fazer a sua pergunta através do telefax 0, código da operadora 17 224 5556. Quem faz a próxima pergunta é o Dr. Ricardo. Quais as consequências, quem foram os precursores da biocibernética bucal no Brasil? Na verdade, Dr. Ricardo, foram dois os criadores principais, Mário Baldani e Denizar Lopes de Figueiredo. A biocibernética bucal, na verdade, é uma continuação da ciência. Anteriormente a isso, já na Alemanha, pesquisadores como Balters, Frankwell, já criavam aparelhos e dispositivos bucais que possibilitavam corrigir o espaço bucal e percebiam melhoras na função respiratória das crianças, que era a área que eles conseguiam atuar. Então, os dois criadores foram o Denizar Lopes de Figueiredo e Mário Baldani, e brilhantemente, quem introduziu esse trabalho junto ao processo de saúde foi uma visão muito brilhante do Dr. Ernesto Furlan, que por acaso foi meu falecido sogro. Ele faleceu junto com a esposa no ano passado, mas ele criou essa visão junto à parte de saúde. Ele percebia que através da correção do espaço bucal poderia-se melhorar funções na biologia como um todo, em especial na parte respiratória. Através do telefax 0, código da operadora 17 224 5556, você também pode participar da Tribuna Independente ao vivo, que recebe hoje o Dr. Rogério Pavan dos Santos, que responde questões sobre biocibernética bucal. Quem faz a pergunta agora é a doutora Alessandra. Boa noite, doutor. Onde que a biocibernética foi criada? Ela foi criada aqui no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba, em meados de 1970. Já tem bastante, já é meio idosa, muito embora poucas pessoas conhecem esse trabalho maravilhoso. Quais os profissionais que trabalham com a biocibernética? Infelizmente, a gente teve poucas pessoas que se formaram ou que estudaram esse tipo de trabalho. De início, houveram grupos, por volta de 1975, foi formado um grupo que era regido por esses três fundadores, e lá tinham cerca de 100 a 150 dentistas estudando, mas poucos ou pouquíssimos
deram continuidade a esse trabalho. Então o grupo passa a ser muito pequeno. E a gente tem trabalhado bastante no intuito de melhorar a imagem, porque a biocibernética bucal, diante da própria odontologia, teve um período um pouco negro, com profissionais usando o nome da técnica de maneira indevida. E a gente está justamente trabalhando, usando de todos os recursos científicos, usando de todos os recursos que a gente dispõe, para torná-la realmente, para conseguir fazer com que ela tenha o mérito devido. Doutora Ellen faz mais uma pergunta. Doutor Rogério, quais os principais tipos de deformações bucais existentes? São vários os tipos de deformações bucais, mas nós podemos resumi-los em alguns tipos. Nós temos algumas figuras, não sei se está disponível para a gente poder ilustrar, que nós trouxemos das disfunções mais comuns. Mais para frente a gente vai poder mostrar aqui para vocês. As principais disfunções são, todas elas, na verdade, a diminuição da lateralidade, o estreitamento lateral, o anteroposterior, o vertical, vai acarretar, em síntese, em dois problemas. Um principal é a diminuição da capacidade respiratória, porque a língua vai invadir a passagem do ar na garganta. O outro é a alteração da bioquímica, que nós vamos ter uma alteração da glândula salivar, que vai produzir uma saliva ligeiramente ácida, alterando todo o processo digestivo. E um outro e terceiro fator em grau de importância seria a nível postural, de acordo com a postura que tem a mandíbula em relação à maxila, nós temos um perfil de coluna também, que pode trazer consequências nessa área. Doutor Rogério, como o paciente pode saber se o profissional trabalha com a biocibernética? Normalmente, esse profissional se identifica, né? Nós estamos agora, junto ao Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia, tentando buscar um registro justamente para conseguir eliminar qualquer profissional que esteja fazendo mau uso dessa técnica. A gente tem lutado e se empenhado para fazer com que ela seja feita toda uma metodologia padrão, esses dentistas sejam cadastrados, para que todos possam fazer um uso correto dela e os pacientes serem beneficiados e não lesados, como acontece muitas vezes. É preciso ter cuidado. Doutor Ricardo faz a próxima pergunta. Quais as consequências que essas deformações bucais podem causar? Bom, essas deformações bucais, elas vão entrar direto, como eu disse, eu fiz um breve passo nessas partes da respiração e da bioquímica, e também postural. Por exemplo, a nível respiratório, alguns problemas mais comuns que a gente tem tratado, não porque queremos, mas por consequência do nosso trabalho, são, por exemplo, problemas como rinite, bronquite, asma, até mesmo epilepsias, enfim, vários problemas. Esses a gente configuraria ou caracterizaria como problemas da área respiratória. Depois, na área bioquímica, entrariam os processos de má digestão, alta incidência de cáries, problemas gengivais ou periodontais, gastrites, azias, e até, num futuro, é lógico que essa disfunção acontece quando criança, vai trazer comprometimento na parte funcional do fígado e do pâncreas. A gente tem relacionado muito essas alterações básicas e iniciais, como a soma da alteração, visto que elas acontecem em conjunto, a respiração e a bioquímica, a soma das duas, no futuro, acaba trazendo problemas muito comuns, como aumento do triglicérides, do colesterol e até mesmo diabetes. Doutor Rogério, tem uma pergunta aqui da Maria Nívia, de São Paulo, capital. Ela quer saber se o tratamento da biocibernética ajudaria no tratamento de uma pessoa que tem taquicardia. Uma coisa poderia estar relacionada à outra? Pode sim. É muito comum esse distúrbio cardíaco, e ele pode ocorrer em várias situações da vida, em várias fases da vida, desde a criança até o adulto. É mais comum ele acontecer na fase adulta, mas às vezes tem em crianças. Quando ocorre em crianças, a gente pode tratar aumentando o fluxo respiratório. Às vezes a taquicardia é um distúrbio do coração tentando aumentar o fluxo ou a distribuição de oxigênio no corpo. E na fase adulta, ela está frequentemente relacionada a um distúrbio que a gente vai estar abordando mais para frente um pouco do programa, que são as apneias ou paradas respiratórias que ocorrem durante o sono, normalmente associadas ao ronco.
Mais uma pergunta aqui da Maria Antonieta, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Ela diz aqui: doutor, eu tenho 62 anos e após os 50, os meus dentes da frente ficaram tortos, ocasionando uma falha. Gostaria de saber se existe algum tratamento mesmo por causa da minha idade. Não, sempre existe tratamento em qualquer fase e em qualquer idade. Sempre existe tratamento. É preciso, talvez nesse problema da senhora, o mais comum causador desse tipo de disfunção é o problema periodontal. Ou seja, a senhora está perdendo o nível de sustentação óssea do seu dente e a gengiva está retraindo, esses dentes ficam amolecidos e eles acabam se movimentando. Normalmente está associado também a um encaixe incorreto desses dentes. Próxima pergunta será feita pela doutora Alessandra. Doutor, como que surgem as deformações bucais e de que maneira a gente pode tratar as deformações? Uma excelente pergunta. Essas deformações bucais, a gente tem visto até, eu vou colocar aqui uma coisa de primeira mão, que é resultado de uma pesquisa fresquinha nossa, ela tem 3 meses. Na verdade, a gente tem visto que antes acreditava-se que a deformação bucal, ela provinha de uso de chupetas, de chupar o dedo e de uma outra série de fatores. Alimentação incorreta e uma série de fatores que poderiam ser relacionados. Realmente, estes são fatores deformantes. Mas a gente tem visto, através dos estudos, por sinal foram estudados 150 pacientes para a gente levantar exatamente qual é essa alteração, a probabilidade dessa alteração, que os fatores da deformação bucal ocorrem também, ou em 70% dos casos, devido aos fatores culturais e educacionais. Como que funciona isso? Dependendo do padrão que a criança tem, da presença do pai, aí entraria na área psicológica, que eu não quero invadir, a gente vai só dar uma pincelada, onde quando o pai é muito presente ou é quem decide dentro da casa, tem uma tendência maior ao prognatismo, ou desenvolvimento maior da mandíbula. Quando a mãe ela é a quem domina na casa, ou quem toma as maiores decisões, muitas vezes porque o próprio marido está sobrecarregado pelo trabalho e acaba delegando à mãe decidir o que vai fazer com a criança, onde vai pôr na escola, o que tipo de fator, isso acaba gerando o ao contrário, um desenvolvimento pequeno da mandíbula, essa mandíbula não cresce adequadamente e acaba, se ela for uma mãe super protetora, acaba tendo um hiperdesenvolvimento da maxila. Esse é um estudo bem recente, fresquinho, na verdade começou eu estudando com as minhas filhas, uma alta análise, depois os meus parentes próximos, e aí eu fiz um estudo com 150 pacientes para a gente conseguir concluir. E realmente é bastante conclusivo e surpreendente. Eu quero confessar para vocês que no começo eu achei que eu estava ficando maluco, porque não poderia ser. Mas depois de tanta verificação e averiguação, passou a ser óbvio. Tanto que hoje nós somos capazes de dizer como a pessoa foi educada simplesmente olhando a boca. Até nós fizemos uma brincadeira aqui com os nossos queridos colegas sobre esse processo e realmente eles nos deram a confirmação. Quem faz a próxima pergunta é a doutora Ellen. Doutor Rogério, a biocibernética bucal está voltada mais para a área preventiva, curativa ou ambas as áreas? Nós costumamos dizer que a fase inicial de tratamento seria na barriga da mãe, né? Seria um processo bastante complexo, mas o ideal seria orientar o casal para eles realmente decidirem que querem ter um filho, porque ele já começa a sofrer deformações na barriga da mãe. Nós temos observado, através de estudos feitos, até publicações em revistas científicas, que as crianças, mesmo sendo gêmeas univitelinas, nascem com arcadas bucais de tamanhos e proporções diferentes. Isso já veio de encontro e bateu bastante com os nossos estudos e mostra que desde essa fase a gente já deveria atuar. Em geral, nós temos trabalhado preventivamente a partir dos 3 anos de idade com aparelhos que vão ajudar o crescimento da arcada quando esse crescimento não estiver adequado. Já na fase da criança um pouco mais velha, lá pelos 7, 8 anos, a gente já entra no tratamento preventivo e ao mesmo tempo interceptativo, que é fazer a prevenção do crescimento bucal e muitas vezes já começamos a corrigir uma deformação de crescimento. E já numa idade mais avançada, onde o paciente perdeu
alguns dentes, ele usa algum tipo de prótese que impossibilita o tratamento de correção da arcada, a gente usa aparelhos que vão compensar esta perda de espaço que ele teve. E até já numa idade mais senil, a gente pode atuar desde a troca de próteses ou aparelhos sobre as próteses. Então, nós podemos atuar desde o feto até a pessoa de bastante idade. Então, nunca há limite para a gente trabalhar, a gente acaba trabalhando em todas as áreas. Doutor Rogério, chega aqui uma pergunta do Rubens de Melo, de Tatuí, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: além do Brasil, a biocibernética não teria surgido na Alemanha na mesma época, com outro nome? Olha, eu desconheço esse tipo de informação, né? O que a gente sabe é que existe na Alemanha, como disse, foram os precursores como Balters, Frankwell e depois o próprio Planas, e daí surgiu a ortopedia funcional, semelhantemente na mesma época, com finalidades parecidas. E o que eu colocaria como diferencial é a visão que tem a biocibernética bucal, que tem por finalidade ampliar o espaço bucal, possibilitando a correção do processo respiratório, bioquímico e postural. A ortopedia funcional, que foi criada na Alemanha e depois na Espanha por Planas, ela tem a finalidade de corrigir o espaço bucal usando mecanismos do próprio organismo. Então, eu acho que o diferencial estaria aí. Não seria duas técnicas, ou seja, a mesma técnica com nomes diferentes. Mais informações sobre biocibernética bucal com o Dr. Rogério Pavan dos Santos, daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos a apresentar Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, com a presença hoje do odontólogo Dr. Rogério Pavan dos Santos, que responde questões sobre biocibernética bucal. Quem faz a pergunta agora é o Dr. Ricardo. Doutor, nós sabemos que a saliva, ela dá início ao processo bioquímico. Como é que esse processo bioquímico funciona? Ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar aqui para os nossos queridos telespectadores o que funciona, como é o processo bioquímico. Nós poderíamos resumir o processo bioquímico de duas maneiras. O próprio processo digestivo, que é desde a formação do bolo alimentar, passagem para o estômago, enfim, até chegar ao intestino e ser distribuído pelo organismo através dos vasos sanguíneos. E depois nós temos a bioquímica, que acontece a nível já sanguíneo. Essa bioquímica, na verdade, acontece intracelular e em todo o processo de criação de energia do nosso organismo. A bioquímica, a partir da boca, que a gente costuma separar, como eu disse anteriormente, o processo bioquímico do respiratório, a gente tem considerado alterações bioquímicas quando a saliva ela fica ácida, vamos colocar em termos genéricos, que essa alteração é muito pequena, mas ela é suficiente para causar consequências em todo o processo gástrico. E também, a nível sanguíneo, existe um processo bioquímico, a nível celular, aliás, que é muito importante, a gente que está falando aqui de bioquímica, ressaltar, a gente está falando de bioquímica e de respiração. Quando nós falamos de respiração, e frisamos bastante, que os senhores podem perceber, na bioquímica intracelular ocorre um processo de formação de energia. Quando essa formação de energia está ausente, quando está ausente o oxigênio na formação de energia, a gente consegue produzir, a partir de uma molécula de glicose, 2 moléculas de energia. Quando o oxigênio está presente, nós conseguimos produzir 38 moléculas de energia. Daí, a gente consegue mostrar a importância do correto processo respiratório para toda função orgânica. Doutor Rogério, tem uma pergunta aqui da Nair Orte, de Serra Negra, São Paulo. Ela diz aqui: a tosse alérgica crônica poderia ter sido provocada pela má respiração devido a algum problema bucal? Pode sim, dona Nair. Eu até vou contar um fato para a senhora. Hoje, eu estou usando um perfume no qual eu era alérgico. Eu tinha crises de espirros muito fortes, à noite eu sofria muito de um processo de rinite, usava rolos de papel higiênico assando o nariz. Depois desse trabalho, hoje eu consigo usar um perfume no qual eu espirraria horas seguidas se tivesse contato.
Pergunta do doutor Sérgio Roberto, ele diz aqui que ele é cirurgião dentista de Itatiba, São Paulo. Ele quer saber se as rinites podem ser curadas através da biocibernética bucal. Isso, vem a calhar com essa nossa resposta, né? O meu processo era realmente uma rinite alérgica e uma coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte: quanto mais jovem for o paciente, maior é o sucesso. Eu disse que hoje estou usando um perfume que eu era alérgico.